sim, nós estamos aqui para mais um programa Informando Direito. Sou Patrícia, diretora do sindicato, Dr. Marivaldo, nosso advogado do setor jurídico aqui do SSPMS. Boa tarde, servidor, servidora, todos que nos acompanham nesse programa. Isso, hoje nós vamos terminar o nosso assunto, né, a nossa segunda parte sobre a Lei Complementar 173, né, doutor? Então hoje nós vamos explicar os artigos onde são específicos, né, doutor, para os servidores, quantos servidores foram afetados com a Lei 173, o que ela diz e um pouco sobre o que a nossa ação pediu. Isso, perfeito. Então vamos começar, né, em continuidade ao que a gente tinha começado no programa passado, a expor um pouquinho da lei complementar, né? Então, como a gente já viu no programa anterior, a lei complementar serve para complementar algo que está na Constituição, né? E essa lei complementar ela foi então criada para, vamos dizer assim, organizar as finanças públicas, né, em termos gerais, e estabeleceu várias proibições, vários critérios, né? Ela tratou de vários assuntos, mas dentre um deles, o principal que afeta o funcionalismo público de uma forma geral é o artigo 8º dessa Lei Complementar 173, né? E até você pode, né, procurar, ler, né, doutor, para ver melhor. Sim, até aconselho, Patrícia, Isso. a ir lá na lei e dar uma lida, porque de fato é uma lei extensa, né? Então os dispositivos são um pouquinho chatos da gente ficar lendo aqui no programa, né? Então a gente vai comentar rapidamente, né, das principais aí. O que afeta mesmo o servidor, né, doutor? Sim. Então vamos começar logo? Então, assim, no artigo 8º da lei, existem vários dispositivos que tratam de normas impeditivas, né? Que elas trazem conteúdo normativo negativo que o administrador público ele não deve fazer, né? Ele não pode fazer. Em que período? Um período específico que da publicação da lei até o dia 31 de dezembro de 2021, né? Porque é nesse período que estamos vivendo aí o estado de calamidade pública, né? Decretado em face da pandemia de coronavírus, né? Então eu vou começar pelo inciso 1 dessa lei, rapidamente. O inciso 1 do artigo 8º da Lei Complementar 173 estabelece que fica proibido, né, os entes concederem a qualquer título, vantagem, aumento, reajuste, adequação de remuneração, né, dos membros de poder ou de órgão, né, com exceção de sentença judicial transitada em julgado ou de lei anterior à calamidade pública. Bom, primeiro, né, o que está dizendo esse dispositivo para a gente? O poder público ele não pode conceder aumentos e reajustes, mas é bom explicar um pouquinho aqui, Patrícia, o que é aumento e reajuste. Aumento é uma alteração no valor nominal do salário do servidor, né? Então, por exemplo, você ganha tem um salário X, agora passou a ser X mais Y. Esse é o aumento, né? O reajuste também é a mesma coisa, né? É um aumento nominal, mas a diferença é que o reajuste ele se dá em decorrência de uma aplicação, um critério discricionário do administrador, que olhando para a categoria ou determinados segmentos de uma categoria, ele observa que aquela categoria precisa passar por uma reestruturação e, consequentemente, deve ser reajustado o salário. Esse é o reajuste, né? Então, eu quero frisar aqui que, na minha concepção, reajuste não é a mesma coisa do que recomposição das perdas inflacionárias.
Que tá? a gente chamaria de reposição inflacionária, né? Isso, é reposição inflacionária. Por quê? Porque reajuste e reposição são institutos jurídicos distintos, né? O instituto do reajuste, ele depende de uma lei específica, ele é de um critério discricionário, né? Que o administrador tem autonomia para conceder ou não o reajuste. A reposição inflacionária, que é a revisão geral anual, também tratada lá no artigo 37, inciso 10 da Constituição, ela vai falar para a gente que o servidor público tem direito à revisão, né? Sempre na mesma data, com os mesmos índices. Então, por esse dispositivo da Constituição, revisão é diferente de reajuste. Revisão é para atualizar o valor, né, que o servidor recebe, atualizar em relação às perdas do poder aquisitivo da moeda, né? Então, ao longo do tempo, o salário, né, o dinheiro não compra mais hoje o mesmo que comprava em março do ano passado, né, doutor? Sim. Então, por causa da corrosão da inflação, né? Então, a revisão geral, né, ela está prevista justamente para corrigir essa perda do poder aquisitivo, né? Não é um aumento real. Não é aumento real, exatamente. Então, por isso que, a meu ver, né, a revisão geral anual não está proibida de ser concedido ao servidor público, né? Da leitura desse dispositivo da lei, porque se fosse assim, a lei ela traria expressamente, né? Uma vez que há dois institutos jurídicos distintos na Constituição que fala do reajuste e da revisão, a lei deveria trazer expressamente, né, a questão também da revisão, né? Tanto é verdade que a gente verá mais para frente aqui que no caso de despesas obrigatórias, o poder público ele não pode ir além, adotar medidas que vão além do índice da inflação, demonstrando com isso, Patrícia, que a lei ela tem um espírito de garantir a irredutibilidade, né? Garantir o equilíbrio, né, do salário, né? Então, por isso que eu entendo que revisão geral anual não está proibido de ser concedido ao servidor público, de todos os entes da federação. Joia? Alguma dúvida sobre esse primeiro inciso? Não. Então tá bom. Vamos passar então agora a ver qual que é a segunda proibição que a Lei Complementar 173 de 2020 trouxe para nós, né? Então vamos lá. Fica proibido, lembrando sempre que é até 31 de dezembro de 2021, né? A criação de cargo, emprego ou função que implique aumento de despesa. Bom, vamos lá. Cargo, emprego ou função pública são todos desempenhados por agentes públicos, né? Cargo é a função pública que ela é criada por lei e ela é desempenhada por um servidor público investido mediante concurso público, né? Função, emprego público, ele é também uma função que é desempenhada por um servidor público, lato sensu. Entretanto, o regime de trabalho dele é pela CLT, não é pelo regime estatutário, né? E função pública são todas as funções auxiliares do poder público. Então, por exemplo, você tem, para poder explicar, né? Os peritos, né? Eles exercem função pública, né? Então, esses outros agentes que desempenham uma função ali de um serviço público, né? Mas que não estão diretamente relacionados a cargo ou emprego, exercem função, tá? Então não pode ser criado cargo, emprego ou função pública nesse período que vai implicar no aumento de despesa,
né? Então vamos para o inciso 3? Vamos. Então a lei vai falar para a gente, no inciso 3 do artigo 8º da lei complementar, que é proibido alterar a estrutura de carreira que implique aumento de despesa. Bom, você pode perceber que todos esses dispositivos que eu estou lendo aqui, desse artigo da lei, ela visa sempre garantir que o ente ele tenha um limite de gasto, né? Ele não gaste além do que já está previsto para ele gastar com as atividades desempenhadas, né? Então, a estruturação da carreira também é outro fator que, a depender de como ser feita, ela vai elevar a despesa, né, do erário, né? Então isso também está proibido. Inciso 4. Não pode admitir ou contratar pessoal, né? Ressalvadas algumas exceções, né, que a lei traz para a gente aqui, que são cargos de chefia, assessoramento, né? Os cargos em vacância. Cargos em vacância, muito bem. Então, se o cargo já existia, a pessoa se aposentou, exonerou, eu posso chamar outra pessoa nesse lugar, né, doutor? Pode. Então, só explicando rapidamente, a vacância, que a gente chama aqui, que a lei trata, é a vacância decorrente de exonerações, óbitos, né? Enfim, demissões também. Então, todos esses casos acarretam a vacância do cargo. Então, disse que o cargo ficou sem um detentor, né? O cargo ficou sem o seu ocupante. Então, ele precisa ser reposto, né? Porque, obviamente, aquele cargo ele existe porque ele está criado dentro de uma estrutura de atendimento ao público, de prestação de serviço público. Então, obviamente que o poder público ele não pode abrir mão daquele cargo, né, daquela função que está vaga. Ele precisa ocupar aquele cargo para poder garantir então a prestação de serviços, o atendimento, né, doutor? O atendimento e a eficiência do serviço público. Isso, com certeza. Né? A gente tem visto tanto, né, aqui no âmbito de Sorocaba, infelizmente pela falta de funcionários, o quanto tem sido... Corre, né, doutor? Isso mesmo. Né, se você vê aí, a gente tem um quadro muito reduzido, né, Patrícia? Estamos hoje com um quadro reduzido em todas as secretarias, né, doutor? Infelizmente, né? Bom, mas então, esses cargos decorrentes de vacância, esses podem sim haver a contratação, né? Pode haver o concurso público e pode haver a contratação dessa pessoa, né, do aprovado aí no concurso para repor os cargos vagos, né? Uma observação que é importante é que surgiu a dúvida, né, a respeito de se os cargos vagos que podem ser repostos os que se vagarem a partir da lei, ou se todos os cargos vagos, né, mesmo antes da lei, poderiam ser supridos aí, né, serem repostos aí os seus ocupantes, né? E a interpretação que se tem, inclusive tem um Tribunal de Contas que opinou nesse sentido de que a vacância que a lei trata não é a vacância só a partir da vigência da lei complementar, e sim todos os cargos vagos, independentemente da data que ele ficou lá. Ele entrou em... Bom, alguma dúvida? Não, doutor. Bom, Até agora não. espero estar sendo claro para vocês, né, telespectadores. E qualquer sugestão ou dúvida, né, Patrícia, eles podem entrar em contato conosco, né? Isso, podem sim. Qualquer dúvida que vocês tenham, é só entrar em contato. Tá, tem algum telefone, Patrícia, para entrar Tem, em ele contato? aparece sempre no final do vídeo. Ah, doutor, legal. que é o WhatsApp da rádio. Certo. Muito bem. Então vamos agora passar para o próximo dispositivo, que é o inciso
5º, né, o inciso 5 do artigo 8º da Lei Complementar 173. Esse dispositivo, ele trata para a gente a proibição de realização de concurso público, né? Então, o ente não pode realizar concurso público nesse período de calamidade pública que vivemos. Todavia, ele traz uma ressalva no final, que é exceto para as reposições de vacância, né? Então, é justamente complementando o que a gente comentou do inciso anterior. As vacâncias, elas podem sim ser repostas. Tivemos o concurso da educação, né, doutor? Ah, é verdade. Nesse período, o concurso, né, foi realizado, já foi homologado e muito provavelmente, logo em sequência, as pessoas serão chamadas. Bem lembrado, Patrícia, né? Nós tivemos aí sim a reposição do quadro do magistério, né? Então, para você ver, né? As reposições de vacâncias, elas sim podem ser feitas e pode haver concurso para isso, inclusive, né? Acho que aqui até, por exemplo, se inaugurasse uma escola hoje, doutor, eu não tenho esses cargos, eu teria que mandar criar esses cargos. Esses cargos eu não poderia criar, né? Isso, perfeito. Se aumentar a estrutura já existente, o administrador não pode. Até 31 de dezembro ele não pode criar esse cargo. Então o administrador tem que mandar um projeto de lei, tudo, né, doutor? Criando esse cargo. Então ele não poderia. Isso. Mas os que já existem, então esse pessoal do concurso vai ocupar os lugares dos cargos que já existem e estão vagos. Perfeito. Então, só a título de exemplo, para ficar bem claro, eu não sei exatamente o número de profissionais que tem no magistério. Mas, um exemplo, se tivermos aí... em torno de 6 mil. 6 mil? Nossa, é bastante. Entre os professores, auxiliares, inspetores, a equipe toda escolar, né? Certo. Então vamos pegar aí um cargo aí, vamos falar do inspetor de alunos, né? Se tem lá na estrutura lá 100 cargos de inspetor de alunos, né? E o gestor público, ele pretende ampliar o número de escolas e abrir mais 5 vagas para inspetor de alunos, ele não poderá fazê-lo nesse período, né? Essas 5 vagas que ele quer acrescer aos 100 já existentes, ele só poderá após 31 de dezembro de 2021, né? Todavia, se desses 100 inspetores de alunos nós tivermos apenas 90 e tiver 10 cargos aí vagos, né? Para esses 10 pode ser feito a... Ficou bem explicado agora. Legal? Legal. Maravilha! Então vamos aí para o próximo dispositivo, né? Para não ficar muito cansativo, não é isso? Então, o inciso 6 do artigo 8º, ele vai trazer a proibição para o gestor público de criar ou majorar auxílios, vantagens, bônus, abonos, verbas de representação ou benefícios de qualquer natureza, inclusive os de cunho indenizatório, em favor de membros do poder, do Ministério Público ou da Defensoria Pública e de servidores e empregados públicos e militares, ou ainda de seus dependentes, exceto quando derivado de sentença judicial transitada em julgado ou de determinação legal anterior à calamidade pública. Então, esse dispositivo ele é bem longo, ele é bem chatinho de entender, mas a gente vai explicar ele agora de uma forma bem clara, né? Então, você pode perceber aqui, Patrícia e telespectador, que tem várias denominações, né? Que não pode... auxílio, bono, verba de não sei o que, né? Vantagens. Então isso praticamente a lei ela quis englobar basicamente tudo que poderia ser pensado a título de benefício pecuniário para o servidor público, né? Então ele visou proibir, aumentar, né, ter algum ajuste nesses benefícios pecuniários, né? Com exceção daquilo que foi garantido por lei, por sentença judicial transitada em julgado, ou por lei, determinação legal de lei, anterior
à decretação de calamidade pública, né? Ou seja, anterior a 28 de maio. 28 de maio, né, de 2020. Então, por exemplo, se nós temos uma sentença judicial que determina a concessão de determinado benefício, uma vantagem pecuniária para o servidor, que transitou em julgado antes de 28 de maio de 2020, não há problema algum em ser pago, né, ser implementado o benefício nesse período, né, em que estamos agora. Da mesma forma, os benefícios que foram criados a uma determinação legal da lei pela sua instituição antes da pandemia. Então, o que a lei quis proibir é o administrador fazer um benefício novo e estender para a categoria, para o servidor. Isso que a lei quis proibir. Mas a lei não quis restringir aquilo que já estava previsto numa lei anterior, né? Isso é um colorário, né, do direito adquirido, né? Então, o direito adquirido a esses benefícios não pode ser prejudicado por essa lei, né? Então, é por isso. Daí só um parênteses aqui, Patrícia, falando da nossa ação judicial. A nossa ação judicial que temos no Tribunal de Justiça, a gente está fazendo o pedido, dentre vários, né? O pedido da continuidade da contagem do tempo de serviço, para fins de licença-prêmio, ATS, sexta parte, justamente em decorrência de que esses benefícios e vantagens são decorrentes de aplicação da nossa lei orgânica, do estatuto, né, que determina e que são anteriores à lei complementar, né? Então, além de outros argumentos, é óbvio, né? Mas é basicamente por isso, porque há uma previsão anterior, né? Então, que não pode ser suprimida pela lei agora. Ok. Né? Certo? Bom, vamos para o próximo dispositivo aí, que é o inciso 7 da lei complementar, do artigo 8º da Lei Complementar 173, que ele vai trazer para a gente a proibição de criar despesa obrigatória, né, de caráter continuado. Aí ele traz umas ressalvas aqui, né, mas nem vamos nos apegar a elas. Basicamente, né, doutor, o município, no nosso caso, não pode aumentar despesas, né, doutor? Sim. Então, o que seria, por exemplo, só para ficar bem claro, o que seria, por exemplo, as despesas continuadas, né? Por exemplo, alguma gratificação, algum benefício previdenciário, né? Que vai ter uma aplicação no tempo, né? No decurso do tempo. Então, esses benefícios, essas despesas obrigatórias, né, não podem ser criadas, né, durante esse período. Ok? Ok. Então, vamos para o próximo dispositivo, que é o inciso 8º. Bom, aqui é interessante e vale a pena prestar muita atenção. Por quê? Esse dispositivo do artigo 8º, ele traz para a gente a seguinte situação. Por esse dispositivo, o administrador não pode adotar medida que implique reajuste de despesa obrigatória acima da variação da inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o IPCA, observada a preservação do poder aquisitivo referida no inciso 4 do artigo 7º da Constituição Federal. Então, explicando esse dispositivo, o que acontece aqui, né? Ele fala que não pode adotar medida que implique aqui uma elevação das despesas obrigatórias que o município tem em variação superior ao índice medido pelo IPCA, né? Ressalvado para preservar o equilíbrio financeiro aqui, referido no artigo 7º, que é aquele salário mínimo que garante às pessoas o mínimo que deveria, pelo menos, garantir, né,
uma vida digna, com saúde, educação, saúde, previdência social, alimentação e tudo mais, né? Que a gente bem sabe que não é capaz, né? Bom, então, veja que esse dispositivo ele traz as despesas obrigatórias. O que são despesas obrigatórias, né? Despesas obrigatórias são aqueles gastos que, infelizmente, o órgão, o ente, ele não tem margem para desvencilhar-se dessa obrigação. Então, lá na Lei Complementar 101, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, ele tem um dispositivo que fala legalmente o que seria a despesa obrigatória. São aquelas despesas decorrentes, despesas correntes, com gastos correntes, que se prolongam por mais de 2 exercícios financeiros, né? O conceito é meio chato, mas é fácil de entender. Então, se eu tenho gastos que, por exemplo, vamos colocar com servidor mesmo, né? Folha de pagamento. São gastos que vai ter por mais de 2 períodos financeiros, né? Então, o período financeiro de 1 ano, exercício financeiro de 1 ano, então seria mais do que 2 anos. Então, a gente teria aí gastos superior a 2 anos, então esses gastos são considerados pela Lei de Responsabilidade Fiscal gastos, despesa obrigatória, né? Então, perceba, Patrícia, que eu falei que a lei de responsabilidade fiscal, ele fala que gastos obrigatórios são gastos com despesas correntes, né? E o que seria a despesa corrente? Despesa corrente, quem vai trazer para a gente o conceito é a Lei 4.320 de 64, uma lei antiga, que ela traz vários conceitos de finanças públicas, né? Então, lá no inciso 12 e 13 da Lei 4.320, a gente vai ter o que é o gastos correntes, né? Então, o que pode ser considerado gasto corrente? Então, são lá as despesas de custeio, né? E uma outra questão que eu não me recordo agora, mas de cabeça, são 2, né? E depois essas 2 se desdobram em várias outras, mas a principal que eu queria explicar é a questão do custeio. Custeio com o quê? Com prestação de serviço, né? Com servidores, com a efetivação dos serviços públicos dispostos para a população. Tudo que envolve disponibilizar esse serviço ao cidadão, à população, é custeio, né? Então, dentro desse custeio, no inciso 13 da Lei 4.320, a gente vai ter vários dispositivos que são relacionados às despesas correntes. E um deles é o gasto com pessoal, né? Tanto o gasto de despesa com pessoal, servidor público civil, militar, todos terceirizados, tudo isso é gasto com pessoal, né? E as despesas de pessoal é despesa corrente, né? Então, tanto faz o gasto com o pessoal ativo, com o pessoal civil, militar, são despesas correntes, né? Então, com isso em mente, de que despesa obrigatória está embutido os gastos com o servidor público, né? A gente pode interpretar esse dispositivo como sendo um autorizativo, né? Para que se adote aí em face do servidor público, né? A correção da sua remuneração em decorrência da perda inflacionária, como o próprio dispositivo fala, né? Ele não pode adotar medidas que implique no reajuste da despesa obrigatória superior à inflação. Mas até a inflação, ele está autorizado, certo? Ok, doutor. Muito bem.
Bom, vamos então para o próximo dispositivo e a gente já está acabando. Senão fica um vídeo muito longo, o telespectador se cansa, não é isso? Então, inciso 9 do artigo 8º da Lei Complementar 173, ele vai dizer para a gente que é proibido contar esse tempo, qual tempo? De 28 de maio de 2020 a 31 de dezembro de 2021, como de período aquisitivo necessário exclusivamente para a concessão de anuênios, triênios, quinquênios, licença-prêmio e demais mecanismos equivalentes que aumentem a despesa com pessoal em decorrência de aquisição de determinado tempo de serviço, sem qualquer prejuízo para o tempo de efetivo exercício para fins de aposentadoria e quaisquer outros fins. Deixa eu explicar bem aqui esse dispositivo aqui, que ele também é emblemático, né? Então, por esse dispositivo, o servidor público ele teve aquela paralisação que a gente comentou, né? Estamos congelados, né, doutor? Justamente, que eu falei que... Qual o termo que eu usei? Era... Que criou eu achei bem interessante ainda. Um vácuo temporal, né? Estamos aí, congelados, né, doutor? Sim. Então, por esse dispositivo, é só o período aquisitivo, viu, Patrícia? Se o servidor já tem adquirido para si, por exemplo, uma licença-prêmio, porque ele já completou o período de 5 anos... Antes do dia 28. Antes do dia 28 de maio de 2020, essa licença-prêmio ele tem adquirido, né? Ele não está suspenso esse período. O que está suspenso é o período em aberto, o período aquisitivo, o período que ainda não se encerrou, né? Até 28 de maio de 2020, certo? Eu acho que isso eu expliquei para tantas pessoas, né, doutor? Se a minha licença-prêmio, meu período aquisitivo de 5 anos, eu vou falar no primeiro dia porque eu atendi uma servidora que vencia dia 29 de maio, doutor. Nossa! eu atendi e fiquei até comovida com essa. Então, por esse um dia, ela não completou o período aquisitivo, né, doutor? Puxa vida, é isso aí, gente. Então, ela estava no que a gente chama no direito de uma expectativa de direito. Ela não tinha ainda o direito adquirido porque ela não tinha implementado os requisitos exigidos pela lei, qual seja aí o transcurso do tempo de 5 anos. Ela não tinha completado até a suspensão da Lei Complementar 173, né? Então dizemos aí que ela estava na expectativa do direito. Eu atendi sexta parte também, né, doutor? Que não é citado aí, mas são esses outros benefícios que contam tempo. Sexta parte também, porque aí ela era bem no final do mês também, eu acho que era no início de junho, então todas ficaram paralisadas, né? Sim, então todos esses benefícios, essas vantagens que dependem do transcurso do tempo, elas estão suspensas, né? O período aquisitivo. Então, aqueles benefícios, vantagens que a pessoa já implementou todos os requisitos antes de 28 de maio de 2020, esses podem ser usufruídos normalmente, né? Porque não houve perda. Mas eu acho que é deixar claro, né, doutor, que isso está congelado, paralisado para essa contagem. Ele é bem claro que para aposentadoria não, né, doutor? Sim. Então, se você está próximo de se aposentar, então você não vai ter prejuízo. Você vai poder contar esse tempo normalmente. Então, quando dá o tempo necessário para pedir o benefício previdenciário, pode ser feito normalmente, né? Agora, eu queria chamar a atenção, Patrícia, nesse dispositivo, que a lei ela é bem clara em trazer a ressalva aqui, que a lei ela traz como uma paralisação o tempo aqui, se esses benefícios se utilizarem exclusivamente
do transcurso do tempo. Tá. Por que eu estou falando isso? Porque há certos benefícios que não dependem apenas do decorrer do tempo. Mas a evolução funcional, né, doutor? Isso, exatamente. É nesse ponto que eu queria chegar. A evolução funcional, ela não depende apenas, exclusivamente do transcurso do tempo. A evolução funcional, ela depende também de pontuação por cursos que o servidor realizar, não é isso? Desempenho, né? Ela está prevista na lei, é que nunca foi implementado, mas na lei ela é prevista a avaliação de desempenho, né, também. Então, veja que a evolução funcional é um benefício que não depende só do decorrer do tempo, né? Ela é um dos critérios, mas não só, porque a pessoa pode, nesse período, ter concluído um ensino superior, né? E ela vai poder utilizar a graduação para fins de evolução funcional, né? E isso a lei não proibiu, né? Então, esse ponto é importante, né? Evolução funcional, como não depende apenas do decorrer do tempo, assim como outros benefícios e vantagens que possa haver, né? Que também não dependa só do tempo, eles não estão suspensos. Então, portanto, a administração pública ela deve sim promover, né, o servidor em decorrência. Estamos nesse embate, né, doutor, no momento. Sim, a prefeitura, ela no primeiro momento ela teve esse mesmo entendimento, e agora, esse ano, por ocasião da abertura do processo de evolução, ela respondeu, optou por bem suspender, né? Uhum. E aí a gente está nesse embate aí para ver como que vai ficar definido, né, Patrícia? Isso, a gente está aí nesse embate com a administração, nós temos esse entendimento, né, doutor, e eu acho que é bem claro mesmo, mas a gente está aí nesse embate com o departamento jurídico, com o setor de RH, e que pretendemos resolver aí o mais rápido possível. Sim, com certeza. Bom, então, uma outra questão, Patrícia, que eu queria deixar claro aqui, que a gente só vê proibições nessa lei, né? A gente vê proibição de tempo, a gente vê que não pode ser concedido aumento, né? Não pode ser criada vantagens, não pode ser aumentar o quadro do funcionalismo, né? A gente só viu que tem restrições. Agora, tem uma questão. Essas restrições que a gente comentou, de criação de cargos, de aumento, de concessão de reajustes, não se aplica a servidores da saúde, né? Da saúde que são aí relacionadas ao combate da pandemia, né? Então, para fins de combate da pandemia, o gestor público está autorizado a fazer, inclusive, aumentar o quadro de funcionários. Acho que isso é bom deixar bem claro, né, doutor? Porque às vezes a gente vê aí os problemas só aumentando na saúde, os servidores muito atarefados, né, doutor? E para a saúde, né, a lei foi feita em decorrência da pandemia, a redução de gastos foi feita em decorrência da pandemia, né, doutor? Porque não é só uma crise sanitária, uma crise econômica também no país, a gente compreende, mas teve esse cuidado, né, doutor, de deixar a saúde para que o administrador possa fazer investimentos na saúde nesse momento que estamos vivendo, né, doutor? Sim, inclusive eu vou ler rapidamente, porque o nosso tempo já acabou, né? Mas ele fala aqui no parágrafo primeiro, deixa eu ver se é no parágrafo primeiro. Isso, é no parágrafo primeiro mesmo. Então ele vai dizer para a gente que o disposto nos incisos 2, 4, 7 e 8, né, desse artigo aqui, o 2 é a criação de cargos, né, empregos. 4 é admitir pessoal, contratar a qualquer título.
né? O 7 é criar despesa obrigatória de caráter continuado, né? Então, por exemplo, lá, contratos superiores a 2 anos, né? Então, e o 8º é adotar medida que implique elevação de despesas superior ao índice da inflação. Então, isso tudo aqui não se aplica a medidas de combate da calamidade pública, né? Então, é por isso que não se aplica aos profissionais de saúde, que eles são aí ligados, né, destinados ao combate da saúde pública, então eles estão fora. Todos envolvidos, né, no combate ao Covid. Inclusive, para eles poderia, se houvesse um interesse político, né, de valorização desses profissionais que precisam muito ser valorizados, né, que a gente vê o dia a dia deles e a gente sabe. Estamos vendo, né, doutor? Todo mundo, né, tem consciência da importância do profissional de saúde, né? Então, a contratação de pessoal, né, doutor? Então a gente tem cobrado também, né, doutor? Tanto os benefícios como a contratação do pessoal para a saúde, principalmente, né? Não esquecemos dos outros servidores, mas nesse momento eu acho que é um momento que a gente está se dedicando bastante à Secretaria da Saúde, né? Sim, então é importante, né, destacar que eles são fundamentais, como todos. Mas nesse momento, que eu falei, né, doutor? A gente precisa ter um olhar focado, né? Um olhar mais focado no servidor da saúde, e temos feito isso diariamente. Sim. Bom, então, acho que é isso. A gente encerra aqui, né, doutor, a discussão sobre a lei complementar tão falada. Esperamos que a pandemia se resolva até 31 de dezembro, né, doutor? Para que a gente possa voltar à normalidade. E as dúvidas que vocês tiverem, além do WhatsApp da rádio, né, tem o WhatsApp do sindicato que vocês podem falar comigo, é 99-103-1335. E aí as dúvidas eu converso com o doutor Marivaldo. E aí na próxima semana, né, doutora, a gente volta com outro tema, outro assunto. Se tiver algum tema ou assunto que vocês acham que é urgente, pode nos mandar, que a gente estuda, se atualiza e estamos aqui, né, doutor? Sim, muito obrigado pela sua audiência, né, pela sua paciência. Isso. Né? E se cuidem, né, fiquem bem, se cuidem e esperamos vê-los novamente no próximo programa. Um abraço, se possível, né, doutor? Fique em casa. Fique em casa.